Gente, na quinta-feira a gente falou a respeito do que foi a Santa Ceia, aquela última ceia, e o que foi isso que Jesus instituiu, e a gente destrinchou ali todo o pano de fundo que envolvia, na verdade, a obra máxima ou a expressão máxima de comunhão da vida no corpo. E a gente mostrou como isso é valioso para a nossa vida espiritual, como a ceia é alimento para a nossa vida espiritual. Hoje, a gente estaria ontem, lembrando da crucificação de Jesus, mas como eu falei no início, a gente não celebra a crucificação porque o nosso Jesus não está no crucifixo, não está pendurado no madeiro mais, ele ressuscitou e isso faz toda a diferença. Por isso, nenhum cristão deveria usar uma cruz com Jesus pendurado, mas sempre uma cruz vazia, para lembrar que ele ressuscitou. Mas a gente então hoje ainda, preparando o nosso coração para esse momento da ressurreição, amanhã vai falar um pouco sobre algumas lições da cruz. Na verdade, alguns teólogos dividiram as falas de Jesus, fizeram uma seleção de todas as falas de Jesus enquanto ele estava na crucificação. E isso ficou conhecido como as 7 palavras da cruz. Foram 7 breves falas de Jesus ali, que estão carregadas de grandes lições para a nossa vida. A gente pode meio que pensar que ele tivesse ali já naqueles últimos minutos, naquelas últimas horas, pensando assim, o que eu vou deixar para eles. É claro que ele ressuscitaria e ele deixaria ainda algumas lições pós-ressurreição, mas naquele momento ele estava vivendo a intensidade da sua obra missionária, a intensidade plena. Então, algumas coisas vieram ao coração dele, e ele simplesmente externa essas coisas em 7 frases, e a gente vai falar sobre essas frases. A primeira frase que ele externa, quando ele vê aqueles algozes açoitando ele, humilhando ele, a primeira palavra está lá em Lucas 23, 34, é a seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E aí, quando Jesus fala isso para aqueles que estavam matando ele, humilhando ele, escorraçando ele, violentando ele, colocando ele numa posição de maldito, quando ele fala isso dentro desse contexto e perdoa aqueles homens, ele coloca o sarrafo lá em cima, não é? Ele eleva em muito o nosso entendimento do que seja perdão aos olhos de Deus e de como Deus espera que a gente perdoe. Então essa é a primeira lição. O discernimento espiritual deve nos levar a entender o perdão em outro nível. Essa primeira frase de Jesus quer chamar a gente a entender o perdão cristão em outro nível. O problema é que a gente tem muita dificuldade com perdoar, que a gente se acha muito certo, muito justo, muito vítima de tanta coisa injusta e errada, não é? Então, quando alguém erra com a gente, às vezes a gente quer se vingar, e a gente, no mínimo, quer reter esse perdão para continuar tendo o direito de dizer que eu estava certo, então eu não perdoo, para continuar tendo de que acusar o outro, porque enquanto eu acuso o outro, eu me eximo de toda e qualquer responsabilidade, não é? Muito melhor acusar o outro, porque aí o erro do outro fica em evidência, e eu me sinto bem por saber que eu estava certo o tempo todo. Contudo, o que a gente olha, quando a gente se volta para o Senhor, nesse momento de inimigos terríveis afrontando Ele, humilhando Ele, é um Senhor que olha e fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Meio que assim, eu já perdoei, agora Pai, perdoa, porque no meu coração o que eles estão fazendo não está entrando, não está me fazendo mal, porque eu já entendi que perdão é isso, é abrir mão. E aí Jesus coloca a gente em outro nível. É interessante que no Sermão do Monte, lá no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus faz ali a oração do Pai Nosso, bem conhecida, não é? Ele fala no meio da oração assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ele embute isso no meio da sua lição máxima sobre oração.
E aí, poxa, legal, perdoar quem está devendo a gente. Mas quando ele acaba a oração, lá em Mateus 6, ele só retoma um ponto daqueles pontos que ele coloca na oração do Pai Nosso. E o ponto é exatamente o ponto do perdão. Ele sabia que não adiantava simplesmente falar como a gente tinha que orar. Ele tinha um ponto que ele tinha que explicar depois. E ele para e dedica mais 2 versículos a esse ponto. E ele fala o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Não sei quanto a vocês, mas eu pessoalmente acho esse um dos textos mais pesados, uma das palavras mais duras de Jesus, porque talvez seja o único momento em que Jesus está falando assim: há uma situação em que vocês não vão ser perdoados. E sabe qual é a situação? É uma situação de tamanho absurdo, a ponto de vocês, miseráveis pecadores, que tiveram uma dívida impagável, perdoada por Deus, vocês, por quem eu vou morrer, para perdoar vocês de uma dívida que vocês nunca teriam como pagar, reterem um perdão de outro miserável pecador igual a vocês. Olha só, eu sou santo, eu sou perfeito, eu sou Deus, eu posso falar, não vou perdoar, porque eu tenho moral para isso. Vocês não têm moral para reter perdão, é isso que ele está falando. Então é o seguinte: se você ficar retendo perdão, fique sabendo que o Pai também não vai perdoar você. Gente, que palavra dura, não é? Isso é para dizer que a gente não tem direito de ficar guardando mágoa, guardando rancor, guardando implicância. E é interessante que Estevão, daquela primeira leva de diáconos eleitos na igreja primitiva, lá no capítulo 7, ele então estava sendo apedrejado. E quando ele olha para aqueles homens que estavam apedrejando ele até a morte, ele repetiu as mesmas palavras de Jesus: Senhor, não os consideres culpados por esse pecado. E depois disso ele morreu. Ele foi capaz de entender o perdão em outro nível. Ele teve um discernimento espiritual para perceber que aquele que humanamente estava se colocando como inimigo dele, estava debaixo de forças espirituais demoníacas, malignas, estava cego, estava em trevas, era fantoche de Satanás, e por isso ele olhou para eles com misericórdia e falou: eles não sabem nem o que estão fazendo. Sabe a coisa dos ninivitas, né? Que o Senhor fala para Jonas: olha, tem lá gente que não sabe nem discernir entre a mão esquerda da direita, e você está aí com ódio deles. Você não percebe que eles são ignorantes, que eles são carentes da glória de Deus, do Evangelho, que eles precisam conhecer a palavra e a revelação. Então, a figura do crucificado, a figura de Jesus na cruz, perdoando, desautoriza a gente a reter perdão. Essa é a primeira grande lição, é a primeira grande palavra dele. O próprio Jesus tinha dito, quando os discípulos perguntaram quantas vezes a gente deve perdoar, até 70 vezes, ou até 7 vezes, e aí ele responde: não, até 70 vezes 7. Aqui há estudiosos dizem que 7 era o número da completude, da perfeição, né, da plenitude. Então 70 vezes 7 era uma forma de uma figura hiperbólica, né, uma hipérbole. Vamos exagerar aqui, vamos 70 vezes 7. Mas a ideia aqui é que não tem limite para isso, para perdoar. Então a verdadeira mensagem da cruz, e a primeira delas aqui é: perdoe os erros impagáveis dos outros. Por uma razão muito simples: Jesus perdoou o imperdoável em você. Amém? Amém, gente? Vamos colocar isso em prática. Segunda palavra de Jesus na cruz: um dos ladrões ao seu lado, então, disse assim para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, você estará comigo hoje no paraíso. Eu lhe garanto,
você estará comigo hoje no paraíso. Então a segunda palavra de Jesus é uma palavra de graça, é uma palavra de perdão. Então a segunda lição, importante demais, é que o projeto salvífico de Deus extrapola os nossos critérios. O Evangelho de Jesus é mais acolhedor e mais inclusivo do que o meu e o seu Evangelho. O Evangelho que eu e você poderíamos tecer no nosso coração. Qualquer tribunal civil ou religioso teriam condenado aquele homem. Sem a gente entender o que a Bíblia chama de graça, a gente vai se tornar só um tribunal que condena. A igreja pode se tornar um ambiente de tribunal que vai ficar condenando, onde as pessoas vão ficar se condenando umas às outras, porque não entenderam a graça e o perdão que receberam de Deus. Mas Jesus leva a sua pregação sobre graça até o fim. E alguns diriam assim, não, porque tinha um ladrão que era mau, que queria mais é que Jesus estava lá zombando de Jesus, não é? Mas esse ladrão que foi salvo era bom. Mas o texto de Mateus 27, que relata esse momento, ele mostra que não foi bem assim não. Diz assim, igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então, pelo que, comparando um texto com o outro, dá a entender, é que os dois ladrões insultavam e zombavam de Jesus. Mas esse ladrão que se arrepende, parece que é tocado pelo Espírito Santo num dado momento, e ele então é capaz de falar isso, lembra-te de nós. Naquele momento, em que até aquele momento ele era um malfeitor, zombando do próprio Filho de Deus, mas parece que o véu cai, e a palavra é revelada, e a verdade é revelada. E algumas pessoas então acreditam que a formação de uma pessoa é o ambiente que ela cresce, que leva ela a aceitar ou não a justiça, o senhorio de Cristo e o Evangelho, quando na verdade há pessoas que cresceram em situações ideais, fizeram graduação, pós-graduação, doutorado e se tornaram marginais e bandidos, e pessoas que são marginais na sociedade, que se tornam justos, porque foram justificados pelo poder de Deus, foram convertidos, transformados pelo poder de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Ou seja, há uma graça que extrapola os nossos critérios e que não se prende à escala de valores da nossa cultura, de modo que o humilde, o marginalizado, até mesmo o pior dos seres humanos, pode ter acesso à graça. E aqueles que a gente considera o melhor cidadão de todos, pode estar indo para o inferno, sem perceber. E a gente precisa conhecer o Evangelho da Graça e saber que todos nós somos carentes dessa salvação. Então, os fariseus, em dado momento, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quem se sente saudável, justo, bom e reto, quem não consegue enxergar a sua própria miséria, não foi para você que Jesus veio. Jesus veio para pessoas que sabem exatamente quem são, sabem que estão destituídos da glória dele, sabem que há uma natureza ruim, pecaminosa, impelindo a gente para a impureza, impelindo a gente para o egoísmo, impelindo a gente para a ganância, impelindo a gente para toda forma de mal. Mas aí, a gente, doente como a gente está, a gente se volta para Jesus, igual aquele ladrão, e fala, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Age com graça e bondade para comigo. Então, a obra de Jesus na cruz possibilitou a salvação de pecadores obstinados como eu e você, e como aqueles que Ele vai alcançar por nosso intermédio. Amém? Essa é a segunda palavra de Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, você que está me ouvindo vai estar com Jesus no paraíso, se
você também se render aos pés dele, se você também buscá-lo como aquele ladrão no último momento buscou, porque esse evangelho é de graça e a salvação vem por graça e por bondade de Deus. Terceira palavra de Jesus na cruz, João capítulo 19, verso 26. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Então a terceira lição é que Jesus nos fez responsáveis uns pelos outros. O pecado faz a gente ser extremamente egoísta. O pecado faz a gente só ter tempo para si mesmo. O pecado faz a nossa cabeça girar o tempo todo em torno dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Não importa o que o nosso vizinho está passando, o que a pessoa da igreja, a pessoa da minha família está passando, porque eu estou ocupado demais e ansioso demais por colocar meus sonhos em prática. E aí vem Jesus, no momento em que todo mundo estava olhando para ele, no momento em que não tinha nada mais importante acontecendo do que ele sendo crucificado, no momento em que ele podia tranquilamente se colocar no papel de vítima e falar: olhem para mim, coitado de mim, eu estou sendo martirizado, ensanguentado. E daquele jeito, ele olha para a mãe e pensa: gente, quem vai cuidar da minha mãe? E ele se volta para João e fala: João, eis aí tua mãe. E volta para a mãe e fala: mulher, eis aí o teu filho. Eu estou preocupado que minha mãe e meu melhor amigo se deem suporte, sejam igreja, porque se vocês não assumirem responsabilidade uns na vida dos outros, vocês não vão estar vivendo o evangelho. Marcos 12, 29, Jesus fala a respeito dos dois principais mandamentos. E o que ele fala? Qual é o maior de todos os mandamentos? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é: ama o teu próximo como a si mesmo. O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo. E aí ele fala uma coisa que fecha com chave de ouro, que ele fala assim: nisso, desses dois dependem toda a lei e os profetas. Tudo que vocês ouviram até hoje, se não houver amor ao próximo, aí sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com Caim e Abel. Caim não conseguia perceber Abel como alguém que estava no mesmo time dele, como parte da família, não conseguia enxergar essa visão da unidade familiar. E o que ele fez? Depois que ele matou o irmão, Deus perguntou: cadê seu irmão? Ele falou: eu por acaso sou responsável pelo meu irmão? A versão antiga fala: eu por acaso sou tutor dele? Ele é meu filho adotivo, alguma coisa assim? Em outras palavras, eu não estou nem aí para ele, sem saber que Deus já sabia que ele tinha matado o irmão. E é isso que acontece. Se a gente não tiver senso de responsabilidade, de cuidado mútuo, de amor fraternal, e colocar em prática a doutrina do sacerdócio universal, eu e você temos responsabilidade de orar e de cuidar uns dos outros, a gente adoece e a gente vai cada vez mais se distanciando do que Jesus até o fim levou na missão dele. No momento da crucificação, a preocupação dele é que eu e você vivêssemos esse nível de comunhão e de suporte. Crucificação é o maior exemplo de que devemos, assim como Jesus, assumir responsabilidade uns pelos outros. Quarta palavra, Mateus 27, 46. Por volta das 3h da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, em aramaico, Deus meu, por que me abandonaste? E aí, essa lição, ela, na verdade, essa frase, ela expõe o que Jesus estava sentindo. Era uma sensação de abandono por Deus, como se o Pai tivesse abandonado ele, como se ele estivesse ali sozinho, porque alguns discípulos já tinham fugido, já estavam com medo.
Aqueles que seguiam ele, que amavam ele, estavam morrendo de medo de morrer também junto com ele naquela situação. E a quarta lição então é: por causa do desamparo do Senhor e do abandono que ele sentiu, não há por que eu e você nos sentirmos mais desamparados. Gálatas 3,13, Paulo fala assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que Jesus estava vivendo naquele momento era carregando sobre si toda a nossa iniquidade, o pecado do mundo todo sobre os seus ombros. E ele então, pendurado naquele madeiro, sendo feito maldito, embora tenha sido o único homem santo e puro, 100% que pisou no mundo, ele então se coloca na situação de sentir esse abandono e essa tristeza profunda que eu e você jamais conseguiríamos mensurar. A gente não é capaz de medir. Filipinho lembrou outro dia daquela música, né? Jamais saberemos o real valor do que o Senhor fez na cruz por nós, né? E essa que é a verdade. A gente jamais vai saber o que Jesus sentiu ali, quando ele estava se dando por nós, quando ele estava sofrendo para que eu e você fôssemos poupados. E ele se fez maldição. C.S. Lewis tem uma frase que ficou conhecida, que ele diz assim: o Filho de Deus tornou-se homem para que os homens se tornem filhos de Deus. E foi isso que Jesus fez. O estado de humilhação de Jesus, os teólogos falam que é esse estado em que ele encarna. O Criador encarnando é Deus se humilhando. Não há nenhuma outra divindade que encarna e que assume forma de criatura por amor. E ele fez isso. Em João 5,24 ele diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra dele, crê naquele que o enviou, ele nos libertou do império das trevas e ele nos faz viver uma nova vida aos pés dele. Então, embora a gente seja mesmo imperfeito, impuro, injusto, o que a palavra diz é que toda a nossa injustiça estava sobre Jesus na cruz, e quando Deus olha para mim e para você hoje, Ele já não vê mais o mar de pecado e de iniquidade que nós carregamos. Ele vê gente justa e justificada pelo sangue de Jesus, mas esse amparo que a gente tem, esse acolhimento gracioso, só foi possível porque ele, num dado momento, foi desamparado. 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós, Deus o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, hoje somos amparados, porque naquele dia Jesus foi desamparado em nosso lugar. Jesus assumiu a culpa em nosso lugar para pagar a fiança da nossa condenação e nos libertar de uma vez por todas. Então essa é a quarta maravilhosa palavra de Jesus na cruz. A quinta palavra dele está lá em João 19:28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. E é interessante que em momento nenhum Jesus disse que tinha sede. Em momento nenhum, em todo o relato do Evangelho, ele pediu alguma coisa para alguém, no sentido de pedir água. E naquele momento em que ele, que foi o ser humano mais humano que já pisou nesse mundo, porque não tinha pecado, porque viveu 100% a vida que Deus criou o ser humano para viver, então ninguém sobre a face da terra já foi algum dia mais humano que Jesus. Num ato de humilhação, implora por água, que é o alimento mais básico, é o nutriente mais básico da dieta mais básica de qualquer um, mais fundamental. E o que colocam na esponja para ele? Vinagre, para humilhar ele, porque o vinagre não era capaz de matar a sede. A privação total de Jesus, quinta lição, a privação total de Jesus
nos trouxe abundância. Jesus foi privado totalmente e sofreu dessa forma por amor a mim e a você. Agora, alguns intérpretes entendem que essa sede tinha a ver, uma visão um pouco mais teológica dessa sede de Jesus, uma vez que ele já sabia que estava sendo crucificado, que ia morrer mesmo. Então, por que ele pede água? Por que ele diz que tem sede? Por que ele clama? Então, alguns teólogos entendem assim, não faz muito sentido, porque mesmo que ele tivesse com muita sede, estivesse morrendo, ele foi resistente. Ele teria ficado quieto e morrido até de sede que fosse, desidratado. Mas por que ele fala, então, tenho sede? Por que ele suplica por água? Aí, o entendimento dessa linha interpretativa é de que ele estava se referindo a essa sede por salvação, que marcou todo o ministério dele. Ele tinha sede por ver a missão cumprida. Ele tinha sede por ver vidas transformadas, impactadas. Então, havia uma sede que era um desejo profundo por operar a salvação. Aquela mesma sede sobre a qual ele fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque vão ser saciados, vão ser satisfeitos. E ele também fala assim, em João 4,14, quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então alguém que pregou a respeito de a gente nunca mais ter sede, nesse momento falar, tenho sede, é porque ele estava então, na visão desses teólogos, se referindo a uma sede pelo cumprimento da missão, a um desejo profundo, visceral, de ver finalmente essa obra se consumar e os eleitos serem salvos. Então, vidas resgatadas. Deus quer que eu e você tenhamos essa mesma sede que Jesus teve, por ver a missão se cumprir na nossa vida, por ver vidas alcançadas por nosso intermédio. Essa sede por ver o Evangelho sendo pregado, essa sede por ver o Gol cumprir a missão que ele tem sábado à noite aqui nesse lugar, impactando vidas e sendo usado para levar a mensagem do Evangelho, a boa nova de salvação. Essa tem que ser a sede de todos nós, a sede que teve em todo o tempo presente em Jesus. Não era sede por Deus porque ele estava totalmente saciado, era sede por uma missão cumprida. Sexta palavra de Jesus, então, João 19:30, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Então a sexta lição é a obra de salvação está completa. O que está consumado? A missão da igreja? Não estava consumada a missão da igreja. O que estava consumado? O que estava consumado era a obra redentora que ele tinha vindo cumprir. E entender que essa obra foi suficiente, plena, é muito importante. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está tentando ser salvo, está tentando se salvar, está se esforçando para convencer Deus de que Ele merece salvação. Muitas religiões se sustentam no mérito próprio, porque eu fiz o bem de tal forma que eu vou reencarnar como um ser mais elevado. Tem um livro apócrifo na Bíblia Católica que diz que as esmolas levam à salvação. Onde está isso? Nos livros que não são apócrifos, né? Muito pelo contrário, a gente abre Efésios, o apóstolo Paulo fala no capítulo 2, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e até mesmo a fé não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se orgulhe. O Evangelho esvazia a gente totalmente de toda meritocracia, né? De toda a visão de que eu estou aqui ganhando porque eu mereço, porque eu sou bom, porque eu fiz por onde. Toda essa lógica que é tão normal no mundo, que é tão normal em um monte de religião, no Evangelho não é. O Evangelho é a boa nova de que eu sou salvo não pelo que eu faça ou deixe de fazer, mas pelo que Jesus já fez por mim na cruz. E isso me traz uma estabilidade, uma paz muito grande, porque eu não sou estável assim, eu não me garanto, mesmo quando eu tento ser bom e obedecer, eu falho. Então essa sexta lição é muito importante, está consumado.
E tem gente que não consegue administrar uma certa culpa, porque eu não sou salvo, porque afinal de contas eu estou deixando de fazer tanta coisa. Quando na verdade a gente tem realmente que se entregar completamente, não é? O problema do jovem rico é que ele tinha conflito em relação à sua própria salvação, mas tinha uma razão para isso. Ele deixou um pecado governar a vida dele, não é? Seu amor ao dinheiro havia se tornado seu próprio Deus, sua obsessão. Mas a gente tem que entender que o nosso mérito na nossa salvação é zero. E Jesus, então, levou isso até o fim. A gente pode dizer que ele, assim como Paulo a Timóteo, poderia dizer, junto com Paulo, naquele texto que a gente leu outro dia, né? Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Jesus está ali encerrando a carreira dele, o seu estado de humilhação, completando e dizendo: olha, está consumado, a obra está completa. Um Deus soberano já decretou quem será salvo e proveu para o mundo o seu próprio Filho para efetuar essa salvação. E o Evangelho da salvação não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre o que Jesus fez por nós na cruz nesse dia. Sétima e última palavra aqui, Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. E alguns diriam assim: poxa, mas ele não já tinha dito está consumado? E agora ele então fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Qual é o valor disso que ele falou? Uma primeira coisa que chama a nossa atenção é o fato de que Jesus estava citando um verso de um salmo, que era o Salmo 31, verso 5, que diz exatamente isso: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E é interessante que a palavra de Deus, a Bíblia que Jesus tinha, que era o Antigo Testamento, estava de tal forma entranhado no seu coração, que naquele momento o que veio à mente dele era essa entrega, sobre a qual o salmista já tinha falado. E ele se entrega plenamente ao Pai, porque Jesus tinha guardado o bom depósito. E ele guardou o bom depósito até o fim, mesmo debaixo de toda a pressão. Tudo que vinha à mente dele era a palavra. E ele então cumpre e entrega, e se entrega completamente. E faz isso espontaneamente. João 10, 17, Jesus diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Jesus fala assim: gente, se eu quiser, eu não dou minha vida. É espontâneo, por isso que é amor. E eu vou até o fim com isso. Eu vou até o fim com aquilo que eu acredito. Eu vou até o fim com o Evangelho. Muitas vezes, muitos dos nossos sonhos podem não se realizar, mas um sonho que a gente tem que querer ver realizado na nossa vida é poder chegar no fim citando a palavra. Um sonho que a gente tem que querer realizar na nossa vida é até o fim falar como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora uma coroa está reservada para mim. E eu vou viver eternamente na presença de Deus. E com Jesus foi assim. Ele entregou o Espírito dele, citando a palavra, entregou toda a sua vida, porque ele fez uma escolha. E a gente também precisa fazer nossas próprias escolhas, não é? Nós precisamos. Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos a tua vida. E ele diz assim lá em Lucas 9, 23, se alguém quer vir, ou se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. O que Jesus estava falando é isso. Gente, eu não morri
simplesmente para que, pronto, eu morri, eu resolvi minha questão. Não é isso. Ele morreu para nos absolver, para quitar a nossa dívida, mas Ele morreu também para a gente viver a vida dEle. Para assim como Ele falou, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito, a gente também, Senhor, nas Tuas mãos eu entrego a minha vida. Para que a gente seja capaz de falar como Paulo em Gálatas 2:20, vivo, não eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Então, está difícil, fique firme até o fim, porque assim como Jesus foi vitorioso no fim, você também não vai se arrepender. Ninguém nunca se arrependeu de ter levado até o fim, de se entregar completamente. Então, algumas breves aplicações aqui para a gente encerrar a nossa meditação. Primeira, não passe um dia sequer sem expressar gratidão pelo que Jesus conquistou por você na cruz. A gente tem falado aqui muito sobre oração, não é? E às vezes eu fico pensando, cara, o que vale mais? E eu fico pensando assim, cara, eu não sei o que seria da minha vida com Deus, do meu relacionamento com Deus, se eu não ficasse o tempo todo orando. Eu não consigo mais conceber a vida cristã distraída, 2, 3 dias sem orar. A oração é o nosso oxigênio, é o oxigênio do cristão. O cristão que não ora, ele está ficando asfixiado, ele pode morrer a qualquer momento. E gratidão é outra coisa que faz parte dessa atmosfera que a gente tem que viver. E gratidão pelo que Jesus fez na cruz. Gente, toda vez que a gente peca, a gente tinha que lembrar da cruz. Porque toda vez que a gente peca, a gente está, em algum sentido, levando Jesus para a cruz de novo. O justo morrendo pelos injustos, impuros, indignos como nós. Então, tem certas coisas que tem que estar presentes na nossa mente o tempo inteiro, todos os dias. Oração, consciência do que foi a obra de Jesus na cruz por nós, gratidão, temor a Deus, porque essas coisas vão manter a gente antenado em Deus de tal forma que o pecado já não vai mais ter domínio sobre nós. De tal forma que não vai ser necessário alguém vir repreender a gente porque a gente está fazendo um monte de bobagem, porque a gente está se expondo demais, porque a gente está falando demais, porque a gente está comprando brigas que não são de Deus para nós, porque o próprio Espírito Santo vai tratar com a gente, vai confrontar a gente, e a gente vai sendo aperfeiçoado todo dia. Então, não passe um dia sequer sem expressar gratidão pelo que a morte de Jesus significou por você. Toda vez que se deparar com pecado, você fala, por causa desse pecado eu mereço morrer, mas Senhor, obrigado, porque o Senhor morreu na cruz por mim, e hoje eu sou absolvido dessa condenação. Segunda aplicação, não admita a ideia de reter o perdão a quem quer que seja. Gente, não existe vida cristã, não existe um cristão que retenha perdão e esteja em bem com Deus, em paz com Deus. Não existe isso. Foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Fique sabendo que se você está retendo perdão, eu também vou reter, eu não vou te perdoar não. Isso é muito importante, a gente levar isso para a vida prática. E é claro que não é fácil, é um desafio, só que esse desafio ele é plenamente passível de ser vencido em oração. Está difícil para você liberar o perdão? Ora por isso, Senhor, eu não admito ficar retendo perdão, é difícil para mim liberar esse perdão, mas eu sei que eu tenho que perdoar, porque eu sou o teu, e eu não posso aceitar viver de outra forma, amargurado, angustiado, adoecido pelo pecado. Terceira aplicação, ore para que o Senhor te dê a mesma sede de ver pessoas convertidas que Jesus tinha. Ore para que o Senhor te encha de uma tal forma que você olhe para as pessoas perdidas à sua volta e ame elas, e sinta paixão pelas almas. Acho que foi John Knox que orou na Escócia, né? Fez uma oração curta e que ficou famosa. Senhor, dá-me a Escócia ou eu morrerei. Senhor, eu não me conformo em viver uma vida aqui irrelevante, que não faz diferença, que não impacta, que não cumpre missão. Que vida inútil é essa? Ou, Senhor, me faz um missionário, ou eu não aguento mais viver como impostor.
Ou, Senhor, me dá amor pelas almas, a ponto de ter sede de ver elas salvas. Ou, Senhor, é melhor me levar, é melhor que eu morra. Esse senso de urgência missionária é uma lição importante, então, aqui, de Jesus na cruz, e ele tinha esse senso. E a quarta e última lição, para a gente encerrar: persevere imitando Jesus até o fim. Eu gosto muito quando eu vou fazer algum batismo, quem já assistiu sabe que eu faço sempre essa colocação, né? Não é tão importante se as pessoas vão passar a te conhecer como membro da Igreja Oceânica. Isso não é tão importante. Uma coisa é que as pessoas não podem deixar de perceber em você e de saber a seu respeito, é que você é um discípulo de Jesus Cristo. Porque é possível que você fique 40 anos como membro de uma igreja muito relevante, muito conhecida, e não seja um discípulo de Jesus, seja joio no meio do trigo. E isso devia deixar qualquer um apavorado. Senhor, eu não quero ser joio, eu quero ser trigo, eu quero ser discípulo, eu quero te imitar. Senhor, quando eu olho para a sua vida, para o que o Senhor viveu, para o que o Senhor cumpriu, para o seu caráter, para a sua pureza, Senhor, esse é o ser humano que eu quero ser. E o problema é que às vezes a nossa consciência fica tão cauterizada que a gente vai vivendo debaixo de um sistema de valores completamente avesso ao que Jesus vivia, como se fosse normal. E vai para a igreja, e canta, e ouve a palavra, e continua vivendo anestesiado, sem se incomodar com tão invertidos valores na nossa sociedade, sem se incomodar com o fato de que a nossa vida está completamente diferente daquilo que o Evangelho propõe em termos de vida. E é isso que não pode acontecer. A entrega plena de Jesus até o fim é uma mensagem para mim e para você. Continuem firmes até o dia da morte de vocês, se santificando e buscando viver a imitação de Cristo. Amém? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essas palavras que você deixou no momento que o Senhor foi martirizado por amor a nós. Obrigado por essa obra tão tremenda e maravilhosa. Que o Senhor faça o nosso coração transbordar de gratidão todos os dias que a gente estiver se deparando com o nosso pecado, que a gente nesse momento seja grato pela obra de redenção que o Senhor operou na cruz por nós, que o Senhor nos faça viver o Teu Evangelho, a imitação do Senhor em tudo que a gente fizer. Desperta o nosso coração, vem derramar sobre o GOL, a Igreja Oceânica, um senso de urgência missionária, uma sede de ver gente convertida, de ver a missão se cumprindo, um desejo pela eternidade, um desejo pela Sua volta, que a gente se prepare, Senhor, como uma noiva se prepara para o encontro com o noivo. Que seja assim cada vez mais, para a Tua honra, louvor e glória, Jesus. Amém, Pai.